Olá, família. Eu estou aqui para responder algumas perguntas de inscritos. Eles já andaram me perguntando por que os meus arcos eles não voltam, né? Porque sempre eles encontram esse problema de curvar o arco, né? E eles estarem voltando, né? Dando esses pequenos probleminha. Então estou fazendo um vídeo para mostrar algumas coisas, alguns segredos. Esse daqui, tanto de dentro como de fora, é o ângulo do meu arco. Essa é a de coleira. Tá vendo como é que casa? Esse é o ângulo do meu arco. Ó. Tá vendo só como é que casa direitinho? Pode olhar assim por cima, né? Então, o que acontece? Vamos ver um arco já colado, né? Que assim, no caso, vocês vão ter uma visão melhor. Eu tinha que já ter separado já esse arco, eu não separei. E achar, agora é problema, né? Tem aqui, ó. Tem aqui. Esse daqui é depois dele colado. Então, como vocês podem ver, aqui é ele já colado. Então, tanto por dentro como por fora, é o ângulo. Ó. Agora tá vendo só como é que ele voltou? Tá dando para vocês ver? Se eu boto ele por fora, vai dar uma aberturazinha num canto e no outro. Então, todo arco ele volta. Qual é o segredo do arco para ele não voltar tanto? Porque o meu, uma vez que você, né, dá uma forçadazinha de leve nele, ele encaixa. Quer ver, ó? Ele encaixa. No caso, quando eu coloco aqui dentro aqui, as peças, né, dessas pecinhas aí, e colo nele, ele fica no lugar. Mas qual é o segredo para o arco? Isso daqui é um gabarito onde que eu colo, no caso, madeira larga, né? Eu não gosto, mas às vezes, né, eu coloco aqui uma placa aqui com 3.5 ou 3.6, com média de 3, 2 e pouco. Geralmente eu nunca colo com 3 milímetros, eu sempre coloco mais finas. No caso, esses arcos aqui mesmo, se vocês reparar que são duas, só que devido ser uma cor só de madeira, não apresenta, mas assim na ponta dá para ver. Então tem média de 2.5, às vezes menos. Às vezes eu boto 2.1, 2.2, porque depois vem o pontilhado em cima. Então vai ficar com média de 6. Então se o meu arco aqui em cima que ele tiver 6, igual esse daqui vai ficar com quase 7. Né? Mas a coluna vai ser com 5, no caso de trinca, vai ser com 5 milímetros. Esse corte, eu vou fazer o corte aqui no canto, para encaixar o corte de 5 milímetros, né, numa peça que tem 7. Tem o segredo para você fazer esse cortezinho no canto aí para poder encaixar. Porque essa peça aqui ela não pode ser muito fina, porque é ela que é a sustentação da gaiola. Então ela não pode ter simplesmente 4 milímetros e pouco, ou tão somente 5 milímetros. Ela tem, quanto mais grossinha ela for, mais resistência ela dá à gaiola, porque aí sempre a gaiola pendurada ou alguma coisa assim, vai pesar, né, e pode gerar um problema. Então, aí aqui um dos segredos. Esse é o ângulo do meu arco. Agora, olha só a diferença do ângulo do meu arco para esse daqui. Olha só. Tá vendo a parte de dentro? Então, o meu, aonde que eu vou colar a madeira, o ângulo dele é muito mais curvado do que o do meu arco. Porque um pouco que ele voltar é coisinha mínimas. Vai depender tudo do tempo que você deixa secando. Os meus eu colo com cola pool, é questão de meia hora eu já tô tirando. Aqui como é que eu colo aqui, ó, tá vendo? Que aqui eu boto colo uma aqui, entendeu? Colo uma aqui.
Então eu colo de 2 em 2, eu boto 2 aqui e 2 no lado de cá, para poder, que aí no caso depois é só passar na lixa e chegar na grossura que eu quero. Não gosto muito de usar uma lâmina de madeira com média aí de 3,6, 3,8 mais ou menos, né? Que é para poder se tirar 4, 5 peças. Eu não gosto, né? O trabalho que dá, sair enrolando aqui, tá vendo? Porque é para enrolar de um lado e do outro. Eu acho muito mais prático colando uma por uma, principalmente com a pur, né? Você usa ela aqui, então rapidinho você vai tirar. Eu tenho vários, tudo isso aí é gabaritos de colagem de arco. Esses já é de colagem de montagem do arco, né? Esses é de eu colocar no gabarito para montagem dessas peças e colocar no arco. Então o segredo é esse, tá vendo só? Esse que é o segredo, ó, de cima, esse daqui é o ângulo do meu arco. Esse daqui é o ângulo para mim poder colar as peças. Esse ângulo aqui tem média de 34,1. No caso, você faz um quadrado, acha o centro do quadrado, bota um preguinho, uma madeirinha, né? Qualquer madeira que você colocar, né? Você vai, bota um preguinho, uma suposição, você vai, bota um preguinho, joga, por exemplo, numa gaiola de 42, então você 42, 21, bota um preguinho, aí transfere a medida de 34 do prego até onde que vai ter o furo, onde que você vai enfiar a caneta. Aí você faz aquele risco para lá e para cá, vai dar um ângulo de arco que no meio dele, quando você colocar um alinhamento aqui assim, vai dar 8 centímetros no caso de envergadura. É isso que quer dizer. Qual é a envergadura do seu arco? Tem de 7, 8, 10, de 5. Quanto menor o número aqui, mais ângulo vai estar. Então, se o meu arco ele dá 34, por exemplo, do preguinho aqui até onde que você vai colocar para fazer, no caso, né, um compasso. Se dá 34, no caso aonde que eu colo a peça, vai dar em média de 20 e poucos centímetros, entendeu? Porque aí vai ficar bem curvadão. Então, quando eu colar, ele vai voltar, mas não tem problema. Por causa de quê? Que mais antes, ele encurvado, né? Porque aí você vai, quando você força ele um pouquinho colando as colunas, ele fica no lugar. Do que ele aberto e depois você ter que fechar ele, é pior. Então, você pode fazer uma curvatura na peça que vai ser colada a madeira bem maior do que a do ângulo do arco. A base de 34, 34,1 vai dar essa medida mais ou menos de o centro do seu arco, ele vai ter em média de uma envergadura de 8 centímetros, tá bom? Então isso daí é para tirar a dúvida de vocês, essa é a envergadura do meu arco, essa é a envergadura da peça onde eu coloco as minhas lâminas para colar. Então, o ângulo é bem maior do que isso. É muito mais fechado, tá vendo? É muito mais fechado do que o outro, porque sempre volta. Esse papo que não volta, a não ser que você vai lá, passa cola lá e deixa 3, 4, 5 dias e ainda assim volta, tá bom? Então, para não ter esse problema, faz um ângulo mais fechado, que quando ele dá uma abridinha, é muito pouco, é coisinha fácil para você chegar na hora que bota uma coluna, ou se você faz um arco, né, igual o meu, assim, pré-montado, onde que cada peça é colada separadamente, ele chega no lugar. Então, tá bom? Isso daí eu creio que deve ajudar vocês e tirar dúvida. Um ótimo domingo para vocês de Páscoa, né? Que hoje, o domingo de Páscoa, nós comemoramos, né, a morte e ressurreição de Jesus Cristo, né? Por minha e por sua vida. Páscoa significa saída. A instituição da Páscoa foi quando o povo judeu ele foi libertado do cativeiro, né? Libertado do cativeiro no Egito. Então, para comemorar, né, a saída deles do Egito, instituíram a festa da Páscoa. E Jesus Cristo, ele é o nosso Cordeiro Pascual, porque
ele também nos libertou, né, do poder do pecado sobre as nossas vidas. Então hoje nós comemoramos, nós cristãos, comemoramos a ressurreição, morte e ressurreição de Jesus Cristo lá no Calvário, para nos dar a possibilidade de salvação, né, e a libertação da força do pecado sobre as nossas vidas. Feliz Páscoa para todos vocês.